Antes de orarmos, eu queria que vocês já abrissem no texto base que nós vamos hoje falar. João capítulo 8, por favor. Hoje o título da pregação é Princípios da Verdade na Fé Cristã. Eu quero trazer 4 princípios que este texto, existem mais princípios, existem outros, mas este texto nos traz esses 4 princípios principais que eu acho que são de acordo que devamos expor. Amém? Então, João capítulo 8, estou só aqui a tentar respirar um bocadinho. Do verso 31 ao 47, está bem? Vamos ler e depois vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento, sabedoria e que eu, como seu servo, possa pregar direitinho, sem falha. Amém? Diz assim, a partir do verso 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de facto serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se realmente vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade de que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram ele: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Não, no entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou a falar a verdade, é porque vocês não creem em mim. Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós te queremos dar graças, Deus, mais uma vez por este momento em que podemos estar aqui reunidos como igreja. Um momento em que, uma vez por semana, nós estamos reunidos neste lugar para ampliar a nossa mentalidade, ampliar o nosso conhecimento e o nosso desejo por Ti. Ampliar o nosso relacionamento como igreja, como os santos que habitam na terra, levando a Tua mensagem, manifestando a Tua graça. E hoje, mais uma vez, nós queremos aprender de Ti, nós já Te louvamos e, Pai, esperamos que todo este louvor possa ter subido como um perfume suave diante do Teu trono. Nós esperamos, Senhor, que todo este louvor possa ter-Te agradado, Deus, porque se nós estamos aqui é por Tua causa. Tu és o centro deste momento, desta reunião, de todo este momento que estamos aqui a realizar, Senhor. Cada instrumentista, cada voz, cada pessoa que está aqui sentada, todos nós estamos ao mesmo nível de carência de graça, de misericórdia e de amor por Ti, Senhor. Então, eis-nos aqui, prostrados diante de Ti, amando-Te com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos e olhos abertos, para ouvir e receber a Tua palavra. Então, me usa, Pai, me perdoa de todos os meus pecados, as minhas ofensas, Senhor, que eu possa ser um veículo da Tua comunicação, um veículo do Teu Evangelho, que todos nós possamos aprender com estas palavras em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Espírito Santo, por teres trazido esta garrafa enquanto eu orava. Amém, meus irmãos. Então, o texto que nós lemos aqui, João capítulo 8, do verso 31 ao 47, traz aqui uma conversa entre Jesus e fala no verso 31, judeus que creram nele, em Jesus. E nós hoje vamos retirar daqui 4 princípios sobre a verdade na fé cristã, tá?
Mas para introduzir, eu quero falar, ou quero responder a duas questões. O que é a verdade e o que não é a verdade. A primeira delas, o que é a verdade? Como cristãos, como é que nós encaramos a verdade? E ela é muito simples. Para um cristão, por mais que nós digamos que a verdade ela possa ser relativa ou com falhas de interpretação, o cristão deve ter como base da sua vida uma verdade totalmente absoluta. Amém? Uma verdade absoluta que rege toda a sua cosmovisão, ou seja, todo o seu entendimento sobre o mundo que o rodeia, toda a sua vida e todo o entendimento que ele tem para seguir essa verdade, todo o entendimento para viver essa verdade. O cristianismo não é cristianismo, ou nós não somos cristãos verdadeiros, vamos usar esta expressão, se nós não entendermos que a verdade das Escrituras ela é a verdade absoluta. É ela que rege a verdade na nossa vida. Sem as Escrituras, nós não sabemos nada, não conhecemos nada, nem sequer nos chegamos ao Pai. Então são as Escrituras, a verdade absoluta. Amém? Todos concordam que a verdade das Escrituras ela é absoluta? Amém? Então são elas que definem a nossa mentalidade, o nosso comportamento, o nosso entendimento. E o conceito cristão de verdade é tudo aquilo que corresponde à realidade. Amém? Pura e simplesmente é esta a resposta. O que é a verdade? A verdade é aquilo que corresponde à realidade. Tudo aquilo que representar com precisão o que as coisas são deve de ser chamado de verdade. Por vezes a verdade ela nos é transmitida por algum livro, algum vídeo que nós vemos. Às vezes ela é reconhecida porque nós vemos algo a acontecer, um testemunho, alguma coisa que visualmente nós podemos dizer que é a verdade. Ou outras vezes por outras autoridades ou pessoas que nos foram dizendo. Então, concluindo, o cristão ele vive sobre uma verdade absoluta, sobre a autoridade de uma verdade absoluta. Amém? Certo? Então, o que é que não é a verdade? Já estabelecemos. A verdade absoluta para nós são as... Amém, glória a Deus. A verdade para nós são, a verdade absoluta são as Escrituras. Amém? E o que é que não é a verdade? Primeiro, a verdade não é aquilo que funciona. O facto de algo funcionar não implica que é verdadeiro. Uma mentira pode manter-se anos a funcionar, mas continuará a ser uma mentira. Segundo, a verdade não é aquilo que se intenta fazer. Ou seja, se aquilo que nós afirmamos ser verdade, consideramos verdadeiro só porque temos a intenção genuína ou uma boa intenção de que aquilo realmente é bom. Mas isso não significa também que ela seja verdade. De boas intenções o mundo está cheio, é como nós costumamos dizer, não é? Terceiro, a verdade não é aquilo que é abrangente, não é aquilo que explica tudo. Muitos dizem que a verdade é aquilo que explica a maior parte a maior quantidade de factos. Só que pode ser que uma mentira explica a maioria dos factos. Vocês conseguem talvez perceber, por exemplo, a origem do universo. Muitos trazem verdades e verdades sobre a origem do universo, mas é tudo mentira, porque nós sabemos que a verdade absoluta está aqui nas Escrituras. Então, uma mentira que explique todos os factos continua a ser uma mentira. Amém? Quarto, a verdade não é aquilo que é relevante para mim. E esta é a mais destrutiva de todas. Porque se a verdade depende do que é relevante ou não para mim ou para nós, a verdade estará a ser moldada segundo o nosso coração e não segundo a verdade absoluta. E o quinto, a verdade não é aquilo que me faz sentir bem. E este é o mais utilizado. Muito pelo contrário. E nós vamos ver que um dos efeitos da verdade é ser contrário ao que nos faz bem. A verdade, ela nos confronta. A verdade absoluta, ela nos pune por vezes. Porque pode ser até que uma mentira nos faça sentir bem, como nós lemos há um bocado, há muitos anos. Uma mentira mergulhada ali na nossa mente pode ser que nos faça sentir bem também. Como uma verdade também nos pode fazer sentir mal, ok? Então a verdade não é tudo aquilo que nos faz sentir bem, não é aquilo que é relevante para mim, não é aquilo que é abrangente, ou seja, que explica todas as coisas, não é aquilo que nós com uma boa intenção tentamos transmitir, nem é tudo aquilo que funciona. E porquê é que eu trouxe esta introdução entre o que é a verdade e o que é que não é a verdade? João capítulo 8, como nós lemos, verso 31, diz logo no início. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Quando nós vamos olhando e lendo os versos seguintes,
nós conseguimos conectar com estes judeus que haviam crido nele. Infelizmente, muitos dizem crer em Cristo. Muitos dizem amar a Cristo, mas ainda não creem nem aceitam a verdade deixada por ele. Porque quando nós olhamos para o verso 45, ele diz, no entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Então estes judeus diziam crer em Jesus, mas ainda não criam na verdade que ele queria transmitir, nem aceitavam a verdade que ele queria transmitir. E muitos de nós, infelizmente, vivemos nesse ciclo de dizer que acreditamos em Cristo, amamos a Cristo Jesus, mas ainda não aceitamos as verdades que ele nos transmite, os ensinamentos que ele nos transmite para as nossas vidas. Ainda vivemos continuamente nas mentiras, mergulhado nas mentiras, nas nossas ideias, sem olhar e aceitar as verdades de Cristo. Amém? Então, como é que nós podemos crer verdadeiramente em Jesus? A segunda parte do verso 31 já responde logo a isso. Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então qual é a resposta para crermos verdadeiramente em Jesus? É permanecermos na verdade dele, na sua palavra. E se mantivermos, se nos permanecermos na sua verdade, na sua palavra, nós seremos chamados de seus discípulos. Então como é que nós podemos crer verdadeiramente em Jesus? Mantemo-nos, permanecermos firmes na palavra dele. Amém? Então com isto eu quero trazer os 4 princípios que eu retirei daqui. Primeiro princípio, e é o mais doloroso, a verdade dói. Este é o primeiro princípio. A verdade dói. Verso 32 ao 35, vamos reler. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como é que podes dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. É interessante que Jesus estava a chamá-los de escravos. Eles disseram, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém, nós somos os top da galáxia, nós somos os filhos do patriarca, aquele sobre o qual Deus o chamou para ele, o levou para uma terra prometida, disse que a sua descendência ia ser maior que o número das estrelas no céu, maior que o número dos grãos na areia, e que ele ia ser um povo abençoado e abençoador para todas as nações. Então nós somos aqueles que temos no sangue o DNA da promessa. Como assim nós somos escravos? E eles pensavam que por direito eles eram a última bolacha do pacote daquela geração. A última bolacha do pacote daquelas pessoas que criam em Cristo e que por causa de serem filhos de Abraão, serem descendentes, linhagem de Abraão, eles teriam todo o direito de não ter ninguém sobre o poder deles, ou seja, que ninguém estivesse sobre eles escravizando-os, mas é neste momento que Jesus torce os calos destes judeus, torce os calos destes filhos de Abraão e os faz entender que não é esse tipo de escravidão que ele estava a falar, que não era um poder humano sobre a vida deles, mas sim que uma escravidão que nenhum dinheiro, nenhuma pessoa, nenhum poder os poderia libertar. Um poder humano os poderia libertar, a não ser a verdade que ele estava a transmitir. A não ser ele mesmo, a verdade encarnada. O mesmo livro, o mesmo Evangelho, João no capítulo 1 diz, aquele que é a verdade tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus é a própria verdade. Jesus é a própria palavra. Na conversa com Nicodemos, João capítulo 13, ele diz, em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O que é que Jesus estava a querer dizer? Que ele, por ter vindo de lá, ele reconhece e sabe o que é a verdade absoluta. Ele sabe o que ensinar sobre a verdade absoluta. E não só, ele é a própria verdade encarnada. E isso nós vemos aqui respaldado no verso 38 e no verso 42. No verso 38 diz, eu estou dizendo o que vi na presença do Pai.
Verso 42, a segunda parte diz: pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Ou seja, aquele que estava a falar para aqueles judeus era o único que tinha toda a autoridade e conhecimento para falar sobre eles, para lhes dizer que eles eram escravos, de que eles eram escravos dos seus pecados, escravos dos seus desejos. Mesmo que eles pensassem que eram o top das galáxias, filhos do patriarca Abraão, eles não eram nada, porque tinham a mancha do pecado, como todos nós temos. Então, naquele momento, quando eles receberam essa verdade de que eles eram escravos do pecado, doeu. Como dói a cada um de nós quando Jesus diz que nós somos pecadores. Então, por vezes, meus queridos, nós temos estas verdades ou nós temos conceitos e entendimentos pré-estabelecidos que não são coerentes com esta verdade que Jesus nos está a transmitir. Eu sou livre agora. Eu sou livre. Atenção com esse eu sou livre. Eu até vou usar esta expressão. Jesus transmitia a verdade verdadeira. Que infelizmente a gente tem que dizer isto. A verdade verdadeira. Porque são tantas verdades que são transmitidas que há uma que é absoluta e realmente verdadeira. Então, por vezes, nós temos estes conceitos e estas verdades pré-estabelecidas que não são a verdade. Elas são pura e exclusivamente mentira. Porque em nada estão de acordo com a verdade que Jesus nos ensina. Amém? E então, quando a verdade ela nos é revelada, e a verdade não só nos é revelada, meus queridos, a verdade ela nos é imposta por Jesus. Mas espera lá, imposta como assim, Rui? Jesus não impõe nada a ninguém. Ele diz aqui: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós só seremos considerados discípulos de Jesus se nós permanecermos na sua palavra. É uma consequência, é uma imposição de Jesus. Se vocês não permanecerem, vocês não serão considerados meus discípulos. Aqui quem quer ser discípulo de Jesus? Quem já é discípulo de Jesus? Eu já sou. Eu não quero ser, eu já sou. Amém? Então, meus irmãos, a verdade, ela dói. Porquê? Porque quando a verdade ela nos é revelada e Jesus nos fala estas consequências de aceitarmos a verdade, isso começa a mexer com o nosso ego e com a nossa natureza. Começa a mexer com todos os entendimentos que nós tínhamos. Mas eu até nem sou uma má pessoa. Não interessa, tu nasceste, tu és mau. Tu já nasceste com essa condição de pecado, de pecador. Tu necessitas da graça do Senhor. Eu necessito da graça do Senhor. Amém? E isso dói. Às vezes nós entendemos que, cara, nós falhamos todos os dias para com Jesus. Nós falhamos todos os dias para aquele que é o Criador de todas as coisas. Para o Criador, para o meu Criador. E a verdade dói quando começa a mexer no nosso ego. Quando começa a mexer naquilo que... Cara, mas eu sou forte, eu sou um homem poderoso. Como assim? Como estes caras. Eles eram poderosos, eles pensavam que eram tops. Mas mesmo assim, Jesus destruiu tudo isso dizendo assim: não, vocês são escravos do pecado. Então a verdade, ela começa o quê? Ela começa a fazer um trabalho de dentro para fora. Começa a corroer o nosso interior, a abalar as nossas estruturas e a nos destruir completamente, a nos desconstruir completamente por dentro. A verdade, ela precisa nos destruir por completo, para que depois venha o Espírito Santo de Deus e faça algo magnífico, reconstruir algo magnífico dentro de nós. Amém? Eu não sei se vocês se lembram, há uns meses atrás, nós falamos que a lei ela é má notícia, mas o Evangelho ela é boa notícia. A má notícia é que nós somos pecadores, mas a boa notícia é que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então aí nós podemos dar glórias ao Senhor. Que não só a lei nos condena, não só a verdade ela vem e nos condena, mas como também a verdade ela vem e reconstrói algo novo dentro de nós. Amém? E o mais incrível que pareça, meus irmãos, é que muitos, por saberem que a verdade dói, que a verdade vai destruir algo, não só mentalmente, na sua mente, no seu entendimento, mas destruir algo pura e simplesmente em todo o seu corpo, no seu espírito, as pessoas querem se manter ignorantes à verdade. As pessoas não desejam se aprofundar na verdade de Jesus. Como se de algum modo o não saber, ou seja, a ignorância sobre a verdade, os fizesse menos culpáveis do que já são. Romanos capítulo 1, verso 20 diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. Eu até quero usar uma ilustração que já usei há muito tempo atrás num dos estudos bíblicos que nós fazíamos com um pessoal que era novo convertido. Imaginem uma rua só de um sentido. É lá descer, é possível descer. Mas para subir é proibido. E está lá um sinal de proibido. Um sinal assim grande, proibido. De repente vai alguém que tirou a carta há pouco tempo, pega no carro, sobe a rua e lá ao fundo tem um agente da polícia e manda parar, ó. Manda parar, encostar. Muito boa tarde. Você sabe o que é que acabou de fazer? Senhor agente, não. O que é que se passa? Simplesmente subi a rua. Eu peço imensa desculpa, mas você sabe que esta rua é só de um sentido. Ela, como assim? Só de um sentido? Então lá embaixo tem um grande sinal de proibido. E ela, mas eu não sabia que aquele sinal era de proibido. Pois bem, a ignorância não a torna, não faz com que você não seja culpada do seu ato. Era necessário você saber isso. Era necessário você ter esse conhecimento. Mesmo assim vai ter que ser autuada e por ter carta há pouco tempo nós vamos ter que aprender a sua carta. Ou seja, a ignorância não nos torna ignorantes ou indesculpáveis à verdade de Jesus. Porque a própria criação já demonstra Deus. A nossa natureza já nos condena sobre quem nós somos. Amém? Então, querem ser livres, querem ser libertos, não se tornem ignorantes à verdade de Cristo Jesus. Aprofundem-se à verdade de Cristo Jesus. Aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que verdadeiramente aquele que ama. Amém? Então o facto é, meus queridos, que quando a verdade ela nos é imposta por Jesus, nós temos duas saídas. Ou nós temos a humildade de termos um coração ensinável e moldável segundo essa verdade, ou então nós renunciamos à verdade e viveremos constantemente com o peso, o fardo de reconhecermos que estamos errados, pois não temos a humildade de reconhecer as mentiras que nos alimentam a carne. E isso nos levará, meus queridos, a uma vida totalmente destrutiva e de dor. E é exatamente isso que Jesus afirma no verso 44 e 47. Eles dizem, porque eles estavam a falar que o pai deles era Abraão, depois eles falaram que o pai deles era quem? Deus. E o que é que Jesus lhes responde? O vosso pai nem é um, nem é outro. Vocês pertencem ao vosso pai, ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois a verdade, não há verdade nele. Verso 47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus lhe diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Então a verdade, meus queridos, não é aquilo que nós achamos e dizemos ser verdade. Tá? Mas é aquilo que a própria verdade encarnada, Jesus, diz que é a verdade. Todos os conceitos, todos os preceitos, todos os entendimentos que nós temos, nós não os teremos verdadeiramente se nós não olharmos para aquilo que Jesus Cristo nos deixou. E a grande pergunta que se coloca é, e porquê é que nós preferimos nos manter ignorantes e não nos aprofundarmos na verdade das Escrituras? E este é segundo o princípio que eu quero trazer. A verdade, primeiro, dói e a verdade exige sacrifício. Verso 36 ao 41 diz o seguinte. Que dizer a respeito daquele a quem... desculpem lá. É por este lado. Verso 36. Portanto, se o Filho, e este Filho é com F maiúsculo, Jesus, os libertar, vocês de facto serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso Pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E nós já vimos que ele estava a declarar claramente que eles estavam a fazer as obras do pai, o diabo, Satanás. Então vamos ver aqui aquilo que Jesus disse. Eles deveriam estar a fazer o quê? O mesmo que Abraão, as mesmas obras que Abraão. Agir da mesma maneira que Abraão. Então vamos analisar o que é que Abraão fez e da maneira que Abraão agiu. Primeiro, Abraão foi um homem chamado para seguir a Deus. Amém? Deus disse, vai, e ele disse, eu vou.
Ele largou tudo, largou a sua parentela, creu na palavra que Deus lhe transmitiu, mediante uma promessa sobre um lugar distante, sem ele saber como é que ele iria, os perigos e os caminhos que ele iria enfrentar. E ele recebeu a promessa sobre se tornar um povo abençoado e abençoador sobre todas as nações, mas uma coisa que ele tinha a certeza: Deus falou, é porque tudo isso iria se concretizar. Tudo isso se iria cumprir. Quando nós olhamos para aquilo que Deus o mandou realizar com o seu filho Isaac, o filho da promessa, que era aquele que daria continuidade a essa aliança, a essa promessa de um povo abençoado e um povo abençoador, ele não fez mais nada a não ser se deslocar para realizar aquilo que o Senhor lhe tinha mandado, que era o quê? Realizar o sacrifício do seu filho. Mas uma coisa ele tinha a certeza, que se havia uma promessa sobre o seu filho, de continuidade dessa descendência, alguma coisa sobrenatural iria acontecer naquele lugar. Porque é que ele responde ao seu filho? Não te preocupes, Deus proverá. O que é que ele disse àqueles que vinham com eles? Esperem aqui porque nós já voltamos. Então ele sabia claramente que quando Deus declara, ele cumpre as suas promessas, ele cumpre a sua palavra. Quando nós vemos o episódio de Sodoma e Gomorra, nós vemos um homem piedoso, um homem compassivo, cheio de caridade pelos justos daquelas cidades. Então o que é que nós podemos concluir aqui com Abraão? Se Jesus está a dizer para nós, para estes judeus e para nós, claramente agora, sermos como Abraão, fazermos as mesmas obras e agirmos como ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem piedoso, um homem obediente, um homem cheio de fé e convicção de que as palavras e promessas de Deus não são apenas palavras jogadas ao vento, não são verdades que Deus lança só porque sim. Olha, vou deixar uma promessa sobre Abraão, se concretizar, concretizou, se não concretizar, não concretizou. Não, ele deu uma palavra, ele deu uma promessa a Abraão e ela iria se cumprir. Porque Deus não volta atrás, Deus não é homem para que minta. Quem é o mentiroso? Diabo, Satanás, o cão. Amém? Então todas estas características que Abraão nos ensina, elas precisam de ser geradas em nós. Amém? A verdade de Deus, ela é absoluta. E quando Deus nos manda analisar aquilo que Abraão fez e ele foi, isso precisa de gerar em nós. Então o que é que precisa de gerar em nós, meus queridos? Precisa de gerar obediência. Precisa de gerar em nós fé. O que é fé? Tantas vezes que a gente já falou nisto, não é? Mas fé, ela é a prática da obediência. É Deus dizer algo e nós obedecemos e temos fé e realizamos porque nós temos fé. A fé é o exercício da nossa obediência. Então por isso é que Jesus diz, se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês faziam as mesmas obras que Abraão fez. Abraão não agiu assim como vocês estão a agir. Então a verdade absoluta, a verdade que Deus e Jesus nos transmite, exige que morramos para nós mesmos. Que olhemos para a vida de Abraão e de outros grandes homens de Deus que a Bíblia nos apresentam e sejamos homens e mulheres íntegras, homens e mulheres justos, piedosos, obedientes, cheios de fé, cheios de convicção, cheios de amor pela palavra, cheios de amor por Cristo Jesus. Aquele que se assentou com o próprio Cristo, a teofania de Cristo, antes de que ele encarnasse, e com os dois mensageiros, e esteve ali um bate-papo, estiveram ali juntos, os quatro, falando, conversando. Aquele que realmente cria em Deus e amava a Deus. Amém? Mas para isso a gente tem que morrer para nós mesmos, meus queridos. Que deixemos os nossos confortos, como o próprio Abraão deixou, o conforto do seu lar, da sua família. Foi, não se sabe para onde iria, não sabia os perigos que iria enfrentar. É nós deixarmos os nossos desejos para quê? Para vivermos a obediência a Deus. Viver a verdade exige largar todos os nossos preconceitos. As nossas verdades absolutas pré-estabelecidas. Que advêm de onde, meus queridos? De onde é que advêm todos estes preconceitos estabelecidos? Vêm de um mundo corrompido. Um mundo infiel à verdade de Deus. E é isso que aqui declara no verso 37. Contudo, vocês estão procurando me matar porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Vejam lá no verso 37, a segunda parte. Contudo, vocês estão procurando me matar porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ou seja, o que é que Jesus estava a dizer? Não há espaço para que a minha palavra entre.
Não há nenhum buraco aí, nenhum lugar em que a minha palavra possa entrar e fazer efeito em vocês. Porquê? Porque vocês já receberam tantas verdades, vocês já receberam tantos entendimentos, tantos conhecimentos, que vocês agora rejeitam a verdade, que é a verdade verdadeira. Amém? Então, quando nós estamos cheios de verdades, cheios de conceitos, cheios de coisas pré-estabelecidas, alguém pode ligar um ventilador aqui para a Mara, que a Mara está aqui com calor, por favor. Quantos de nós estamos assim, cheios desses conceitos, que quando a verdade ela vem para nos confrontar e tentar fazer algo, uma transformação em nós, não há lugar, não há espaço. E era isso que Jesus estava a dizer. Vocês dizem que creem em mim, mas em vocês não há lugar, não há espaço para que a minha verdade entre e faça o efeito desejado, que é vos transformar, abrir os vossos olhos, abrir a vossa mente, para que agora vocês possam viver pelo Espírito e não pela carnalidade. E é interessante que nós no Encontro de Homens falamos sobre isto. Nós nos questionamos, será que nós tomamos as nossas decisões, sejam elas grandes ou pequenas, segundo aquilo que Deus deseja, segundo aquilo que é a vontade de Deus, segundo a verdade de Deus? Será que nós temos a humildade e a hombridade? Isto também é para as mulheres, está bem, minhas queridas? Será que nós temos a humildade de reconhecer que nós nada sabemos e o nosso coração é enganoso? Amém? E esta é a grande necessidade então que Jesus nos impõe. É de sermos, ele falou, mansos e humildes de coração. A humildade nos leva a um estado de negação a nós mesmos e de permitir que o Espírito não só revele a verdade para nós, como permite que a verdade faça o efeito que é expectável em nós. A verdade é que nada conhecemos e nós nada sabemos. E é aqui que entra o próximo princípio, o terceiro princípio. Primeiro princípio, a verdade dói. Segundo princípio, a verdade exige sacrifício. O terceiro princípio, a verdade nos liberta e nos dá vida. Aleluia. Quem é pentecostal aí? Aleluia! Bete não. É Tati? Aleluia! Glória a Deus! A verdade nos liberta e nos dá vida. Verso 32, 35 e 36. Diz o seguinte. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho, letra pequena, pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de facto serão livres. Amém, meus queridos? A verdade nos liberta. A verdade nos dá vida e vida em abundância. Nós passamos de pecadores, de escravos do pecado, a filhos que agora pertencem eternamente, perpetuamente à família de Deus. Amém? A verdade nos liberta não para fazermos o que quisermos. Jesus, não é tanto sacrifício, mas nos liberta agora das amarras do controlo da nossa natureza pecaminosa que existe sobre nós. A vida está em sermos agora, como vou usar as palavras do Francis, está bem, Francis? Amarrados e escravos da verdade de Cristo. Escravos da lei de Cristo, escravos ao amor de Cristo. Esta sim é a verdade, esta sim é a verdadeira libertação, meus queridos. Há um livro que eu estou a ler que é o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever. Ele diz o seguinte, a palavra, a verdade, nos mostra em que devemos crer. Para o cristão, a velocidade do som, ou seja, a palavra que nós ouvimos, é em certo sentido maior que a velocidade da luz, as coisas que nós podemos ver. É como se neste mundo corrompido, neste sistema corrompido, víssemos o futuro, primeiramente por meio dos ouvidos e não por meio dos nossos olhos. O que é que o autor está a querer dizer a partir disto, meus queridos? Que as palavras que Deus veio proferindo ao longo da história têm sido veículo de fé e transformação de homens e nações em todos os tempos. E que ainda hoje, apesar de serem palavras escritas, ainda são as mesmas que ecoam mais rápido e eficazmente do que aquilo que podemos ver com os nossos próprios olhos. Então as mesmas palavras que Deus proferiu, tanto por meio de profetas, tanto por meio de homens e mulheres nestas gerações, elas são as mesmas que ainda ecoam e que fazem efeito mais rápido do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver, meus queridos. Porquê? Porque é algo espiritual. É algo que vem de dentro para fora, como o André Prim falou a semana passada. E que depois, meus queridos, quando há essa transformação gradual do Espírito em nós, começa-se a tornar o quê? Visível
ao olhar. Romanos diz que a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Ezequiel 36 vai dizer o seguinte, antes dele profetizar, não é que Deus mandou profetizar ao vale dos ossos secos, em que toda aquela morte, aqueles ossos ali começaram-se a juntar, é quase como ficção científica, não é? Se vocês começarem a imaginar ossos se juntando, juntas, medulas, vai tudo se transformando até que eles fiquem até armados, vestidos, não é? Mas no capítulo anterior, no capítulo 36, é profetizado a partir da vida de Ezequiel o seguinte, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E como diz este livro também, o livro de 9 marcas, que eu falei agora, de Mark Dever, ele diz o seguinte, esta é a realidade gloriosa que nós cristãos temos experimentado. Não é que vamos experimentar, mas é que nós temos experimentado. Nós cristãos sabemos que por nós mesmos estamos espiritualmente mortos e necessitamos que Deus comece a sua vida em nós, que coloque em nós um coração o quê? Adaptável e moldável à sua palavra. É isso que significa agora termos um coração de carne. Não é que agora ele bombeia sangue e está cheio de amor. É que ele é adaptável à palavra de Deus e à sua verdade. Esse coração de carne agora é transformado pelo Espírito, para que agora nós possamos viver pelo Espírito e não mais como condenados e pecadores sobre a terra. Amém? E é através dessa verdade, a verdade encarnada, que nós agora somos libertos e somos transportados das trevas para a luz. Chamaste-nos teus para anunciar aquele que vem e que há de vir. Amém? Então nós somos agora transportados das trevas para a luz, nós somos agora transportados da morte para a vida. João capítulo 1 diz, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aleluia! Então este é o terceiro princípio. E por fim, quarto princípio. Primeiro, a verdade. Dói, a verdade. Existe sacrifício. A verdade nos liberta e dá vida e agora a verdade nos orienta. Segunda parte do verso 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que é que significa ser discípulos, meus queridos? Um discípulo é aquele que é um seguidor. É alguém que se assemelha, que aprende com o seu mestre e que se assemelha a ele. Então, como é que nós saberemos viver a vida cristã, viver como Jesus viveu, como Jesus se comportou, como suportar as adversidades da vida como ele suportou? Apenas permanecendo firmes na sua palavra. Isaías 48 complementa isto aqui que Jesus disse. Verso 17 a 19, Isaías 48 diz o seguinte, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor e o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve andar. Se ao menos, e agora tenham atenção a isto, se ao menos você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam como a areia, os seus filhos como inúmeros grãos de areia. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído de diante de mim. Ruizão, mas isso é do Antigo Testamento. Não quero saber. As mesmas palavras do Antigo Testamento também são para nós. Então aquilo que Deus diz aqui é que a verdade de Deus é aquela que ensina o que é o melhor para nós. Ele sabe o que é o melhor para nós, meus queridos. Não somos nós, não são aqueles que nos rodeiam. Ele sabe o que é o melhor para nós. A sua verdade nos dirige no caminho em que devemos de andar. E se nós prestarmos atenção às suas ordens, a paz dele será como um rio e a sua retidão como as ondas do mar. Quem já ficou assim à beira-rio, tranquilo. Sei muita gente, que no verão é muita gente no rio. Mas assim tranquilo, ouvindo as ondas do mar a bater, ouvir ali a natureza, o vento. É essa paz que Deus quer trazer para nós. E se nós permanecermos na sua verdade, nenhuma circunstância, nenhuma situação vai abalar a nossa fé. Vai abalar aquilo que nós somos. Que somos o quê? Filhos que permanecem em uma família eterna. Amém?
Amém, meus queridos? Então, como é que nós podemos viver como discípulos de Jesus? Atentem às suas verdades, atentem às suas palavras. Amém? Meditem nelas dia e noite. Até foi o irmão, ele não está aqui, o irmão Alexandre. Foi ele próprio que disse lá no pequeno grupo de Leça, que ele está a frequentar connosco. Meditem na palavra de dia e de noite. De manhã vocês acordam, leem um capítulo de Gênesis. No final da noite, vocês leem um capítulo do Novo Testamento. Aquilo para mim foi tipo, o que é isto, velho? Incrível, incrível. Acordem, orem, leiam a palavra. Vão se deitar, orem, leiam a palavra. Amém? De dia e de noite, meditem e professem o nome de Jesus. Concluindo. Então esta é a verdade. Concluindo mesmo, Francis, está bem? Concluindo. Esta é a verdade, meus queridos. Uma verdade inegociável. A verdade absoluta, ela não é negociável. Ela não é relativa, ela não é negociável. Uma verdade que não compactua com o pecado. Nada, na verdade, das Escrituras vai dar respaldo aos nossos atos de pecado e prazeres carnais. Isto é, se nós realmente lermos a Bíblia na sua plenitude. Se nós tiramos um texto fora de contexto, ele vira pretexto para que nós possamos realmente pecar. Então, se nós nos atendemos realmente à sua verdade na plenitude, ele vai o quê? Não vai dar respaldo às nossas ações pecaminosas e às nossas verdades deturpadas e influenciadas pelo sistema do mundo. Pois toda a verdade que vem da carne é uma mentira antibíblica e anticristã. Está bem? Tudo que venha da carne, tudo que venha do pecado é contrário à Bíblia e é contrário a uma vida perfeita cristã. Então, todo o conceito de verdade que não tenha base bíblica é o que chamamos nós de heresia. Ou seja, é uma mentira que alimenta apenas a carnalidade e o pecado do homem. Mas tudo isto parece tão óbvio, não é, meus irmãos? Parece tudo tão óbvio. Claro que nós sabemos que a verdade absoluta é a Bíblia. Claro que nós sabemos que nós temos que viver como Cristo viveu, que temos que aprender. Mas muitos de nós, infelizmente, a nossa mentalidade ainda não virou a chave nesse sentido. Infelizmente, os nossos atos, os nossos comportamentos ainda não compactuam com isso, com essa verdade absoluta. Então, o que é para nós o óbvio é aquilo que menos nós compreendemos e nós queremos. É como Jesus disse. Ele disse que eu vou falar para aqueles judeus que têm crido em mim. É o que João escreveu, não é? Ele falou para os judeus que creram nele, mas ele depois diz que eles são do diabo, que não creem nele, porque eles não ouvem a sua verdade. Amém? Então, meus queridos, como o André Prim falou a semana passada, quem define os padrões da nossa vida não é o mundo, não são as coisas do mundo, não são as pessoas que vivem no mundo, não são, inclusive, aquelas pessoas que nós pegamos num livro, lemos, vamos ao YouTube, ouvimos, e que se dizem muitas das vezes cristãs e professam a Cristo. Se nós não tivermos, não há problema nenhum. Eu leio livros, eu acabei de ler aqui a parte de um livro. Mas agora, se esses livros não têm respaldo na Bíblia, por favor, deitem fora. Não ouçam, não leiam e não levem isso como uma verdade absoluta nas vossas vidas. Porque o padrão da nossa vida é a palavra de Deus. E esta é a maior, e uma das maiores mentiras de Satanás é o quê? A nossa independência de Deus. Porque é isso que as pessoas agora, infelizmente, que é o neobíblico, que costumam dizer agora, nos querem ensinar que a liberdade está em fazer aquilo que tudo queremos e de sermos independentes de Deus. Foi isso que o diabo afirmou a Eva. Foi isso que ela afirmou. Ser independente de Deus vai-vos dar conhecimento, vai-vos dar sabedoria, vocês vão ser realmente livres. Essa é a maior mentira de Satanás em nossa vida. Sermos independentes de Deus não nos torna suficientes nem autossuficientes. O único que é autossuficiente é o próprio Deus. Nada na criação, no cosmos é independente de Deus. Ele é o único que é autossuficiente. Todos nós somos dependentes e somos insuficientes sem eles. Amém? Então esta mentira, meus queridos, nos leva à morte espiritual e à morte eterna. Independente de Deus, nos torna mortos espiritualmente. E este é o maior pecado de todos. Nós dizemos que não precisamos de Deus. Então que a verdade das Escrituras possa ser o nosso baluarte, nos possa doer cada vez mais. Cada pregação que nós temos tido aqui é pancada atrás de pancada, mas isso é bom, porquê? Porque é o Espírito querendo tratar da nossa vida, tratar do nosso espírito, tratar o nosso interior e nos restaurar à imagem e semelhança de Cristo. O próprio Cristo sofreu as consequências dos nossos pecados.
sofreu as consequências de viver neste mundo contrário à Bíblia. Mas ele disse, tende prazer em serem como eu. Tende prazer quando alguém vos chamar mal educado, quando vos insultar, quando vos chicotear, quando vos maltratarem, porque isso é uma bem-aventurança de seguir a Cristo. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós damos graças, queremos te louvar, Deus, porque a tua verdade ela é absoluta para as nossas vidas e que nos orienta, nos liberta, nos dá a vida, mas que nos possa, Senhor, gerar cada vez mais um amor incondicional por Ti, um amor cheio de esperança pela eternidade, um amor de guardar todas as palavras e de realmente praticar a Tua verdade, Senhor, para que nós possamos ser semelhantes a Jesus Cristo e os outros possam ver-Te também através de nós como ferramentas, ver a Tua glória, ver a manifestação do Teu Santo Espírito. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelas Tuas palavras. E que esta seja a verdade absoluta. Uma verdade que dói, uma verdade, meu Pai, que exige sacrifício, mas é uma verdade que nos liberta, é uma verdade que nos dá a vida e é uma verdade que nos ensina a viver o verdadeiro padrão de Deus, a verdadeira vontade de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, meus queridos. Deus vos abençoe.